A técnica de forwarding é uma boa solução para o conflito de dados, porém, não consegue evitar a inserção de bolhas em todos os casos. Por exemplo, se você tivesse uma instrução load de $8 em vez de uma instrução add, os dados necessários para executar a instrução sub só estariam disponíveis após o quarto estágio da instrução load. Isso significa que o valor de $8 só estaria disponível após ser carregado na memória no estágio M da instrução load. Como a instrução sub precisa do dado no estágio I, ainda que você utilize a técnica de forwarding, deverá atrasar a execução de um estágio dessa instrução. Como a instrução load não escreve o seu resultado até o quarto estágio, você precisaria apenas acrescentar uma bolha ao pipeline. A figura 4 ilustra essa solução. Sem a utilização de bolhas, a saída do estágio M da instrução add. Como a entrada do estágio I da instrução sub estaria ao contrário no tempo. E, portanto, seria impossível acontecer. Patterson, N.S., 2005. Figura 4. Representação gráfica de um pipeline tal com forwarding. Fonte, adaptada de Patterson e N.S., 2005. 6. Execução, pipeline. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. O conflito de controle. Outro tipo de problema muito comum é o chamado conflito de controle, que acontece quando um pipeline executa uma instrução de salto ou desvio condicional. Se uma instrução de salto for executada, o processador só vai saber se a condição de salto foi ou não atingida no estágio de execução do pipeline. Se o salto for tomado, as instruções que seguem no pipeline deverão ser descartadas e haverá penalidades, tais como a perda de desempenho. Vanderlei Neto, 2005. Em síntese, o conflito de controle nada mais é do que a necessidade de tomar uma decisão com base nos resultados de uma instrução. Patterson, N.S., 2005. A figura 5 ilustra um pipeline com a execução de um conjunto de instruções. Se a instrução de salto back fosse tomada, o pipeline deveria executar a próxima instrução SW. Caso back não fosse tomada, o pipeline seguiria com a execução da instrução LW. Como o teste só foi realizado no final do estágio de execução, as instruções LW e SUB, que viriam a seguir, foram descartadas. E a instrução correta passou a ser buscada. Vanderlei Neto, 2005. Figura 5. Dependência de controle no pipeline. Fonte, Vanderlei Neto, 2005, p. 114. Você dispõe de 3 alternativas para resolver o problema do conflito de controle, sendo que a primeira é a utilização de bolhas. Como o processador só vai saber se a condição de salto foi ou não atingida no estágio de execução. Execução, pipeline, 7. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. Do pipeline, basta executar a instrução back sequencialmente até você descobrir o resultado do desvio para saber de qual endereço na memória deve-se apanhar a próxima instrução. Porém, essa técnica é lenta. Supondo que você adicione um hardware extra capaz de testar os registradores, calcular o endereço do desvio e atualizar as informações durante o segundo estágio de pipeline, ainda seria necessário inserir uma bolha. Conforme pode ser observado na figura 6, se o desvio fosse tomado, a instrução SW precisaria ter a sua execução atrasada no pipeline. Patterson, N.S., 2005. Figura 6. Representação gráfica de um pipeline com stall em desvio condicional como solução para controlar um conflito de controle. Fonte, adaptada de Patterson e N.S., 2005. Outra forma de resolver esse problema reside na previsão de desvio, que consiste em tentar prever se os saltos ou desvios serão tomados ou não. Uma técnica muito utilizada na previsão de desvio é a previsão dinâmica, na qual você mantém o histórico de cada desvio tomado ou não tomado e, em seguida,
Usa os dados resultantes desse comportamento para prever os desvios futuros. Nesse sentido, as previsões de desvio dinâmico conseguem prever desvios de maneira adequada, com uma precisão superior a 90%, devido à grande quantidade de dados e ao tipo de histórico já mantidos. No entanto, se a previsão estiver errada, o pipeline deverá ser reiniciado a partir do endereço de desvio correto, Patterson, NS, 2005. Por fim, a terceira alternativa para solucionar o problema do conflito de controle é a decisão adiada, Delayed Branch. Com essa técnica, sempre que houver um salto, você poderá adiar uma instrução que não depende do resultado desse salto. Com a técnica de decisão adiada, a próxima instrução sempre é executada sequencialmente, de modo que o salto ocorre após o atraso criado com a execução da instrução. No exemplo da figura 6, caso existisse uma 8 execução, pipeline. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. Instrução antes da instrução de salto back que não dependesse do seu resultado. Ela poderia ser movida para depois desse salto. Essa solução esconde o atraso de instruções de salto e, assim, é útil para lidar com desvios curtos de um ciclo de clock. Quando o atraso criado por um salto é maior do que um ciclo de clock, normalmente emprega-se a previsão de desvio baseada em hardware. Patterson, NS, 2005. 2. O desempenho do pipeline. Como você já estudou ao longo deste capítulo, o uso de pipeline de instruções melhora o desempenho na execução dessas instruções de forma sequencial. Nesta seção, você vai aprender algumas medidas para avaliar o desempenho do processo de execução de instruções com o uso de pipeline, Stalinins, 2005. O tempo necessário para executar um conjunto de instruções em um pipeline é chamado de tempo de ciclo. Cada uma das colunas da figura 7 representa o tempo de um ciclo tal, que pode ser calculado a partir da seguinte equação. Na equação referida, tem-se que M é o atraso máximo de estágio, que é igual ao atraso do estágio de maior atraso. K é o número de estágios do pipeline de instruções, e D é o tempo necessário para enviar os sinais e os dados do estágio anterior ao seguinte. Geralmente, o tempo de atraso D é igual a um pulso de clock MD. Stalinins, 2005. Execução, pipeline, 9. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. Figura 7. Diagrama de tempo para a operação do pipeline de instruções. Fonte, adaptada de Stalinins, 2005. Suponha que você executou N instruções em um pipeline sem que ocorresse nenhum salto. O tempo total TK requerido para executar as N instruções é determinado pela seguinte equação, Stalinins, 2005. Na equação referida, tem-se que K é o total de ciclos necessários para completar a execução da primeira instrução. D é o número da instrução, e tal é o tempo de ciclo de um pipeline, que será desconsiderado nesse exemplo. Para verificar essa equação, basta observar a figura 7, na qual a primeira instrução é completada em 5 ciclos, de modo que, utilizando a mesma fórmula, você consegue verificar que a segunda instrução é completada em 6 ciclos e a terceira, em 7 ciclos. 10. Execução, pipeline. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. Se houvesse uma nona instrução, ela seria completada em 13 ciclos, posto que, para calcular o desempenho da execução com pipeline com relação à execução sequencial das instruções sem pipeline, utilizasse o CEDUP. Essa medida representa o quanto a versão com pipeline é melhor se comparada à versão sem esse tipo de paralelismo. O CEDUP é a razão de desempenho da máquina sequencial e o desempenho da máquina pipeline, o qual pode ser calculado a partir da seguinte equação, Stalinins, 2005. Contudo,
É mais comum realizar o cálculo do CEDUP a partir da equação conhecida como Lei de Andal, que define que o CEDUP de um sistema depende do CEDUP de um componente em particular, além de depender do tempo em que esse componente é utilizado pelo sistema. A fórmula da Lei de Andal é a seguinte: Vanderlei Neto, 2005. Na equação referida, tem-se que F é a fração de tempo em que o componente em particular é utilizado, e K é o CEDUP do componente em particular. Um fator que, teoricamente, pode aumentar o desempenho do pipeline é o número de estágios. A figura 8 apresenta um gráfico do CEDUP em função do número de instruções executadas sem a ocorrência de saltos. O aumento do número de estágios do pipeline aumenta o desempenho, cujo fator de aceleração é igual a K. A figura 9 apresenta um gráfico do CEDUP em função do número de estágios do pipeline. Nesse caso, o fator de aceleração aproxima-se do número de instruções que podem ser executadas no pipeline sem a ocorrência de saltos. Logo, quanto maior for o número de estágios em um pipeline, maior será o seu CEDUP. Porém, na prática, esse ganho é minimizado com o aumento do custo causado por atrasos entre estágios e pelo esvaziamento do pipeline quando ocorrem saltos. Assim sendo, utilizar mais de 9 estágios em um pipeline não traria ganhos com relação ao desempenho. Stalins, 2005. Além disso, há formas mais efetivas de aumentar o desempenho do pipeline, tais como o superpipeline e o pipeline superescalar, modelos de paralelismo, que você conhecerá em detalhes na próxima seção deste capítulo. Fique atento! Gene Andal, de 1922 a 2015, foi um matemático reconhecido pelo desenvolvimento da fórmula para medir o speed-up. Em 1967, Andal quantificou as suas observações sobre o desempenho e derivou a fórmula que leva o seu nome e configura a Lei de Andal. Vanderlei Neto, 2005. 3. Pipeline, superpipeline e pipeli superescalar. Além da execução convencional em pipeline, existem outros modelos de paralelismo que podem ser explorados, tais como o superpipeline e o pipeline superescalar. Nesta seção, você vai estudar em maiores detalhes como esses 2 tipos de pipeline funcionam, quais são as diferenças entre eles e qual deles apresenta o melhor desempenho se comparado aos outros. Como você já aprendeu anteriormente, o pipeline é uma técnica de implementação na qual várias instruções são sobrepostas na sua execução. A técnica de pipeline demanda muito menos tempo para executar 6 instruções sobrepostas, visto que gasta apenas 60 nanosegundos nessa execução, com um ciclo de clock de 6 nanosegundos, conforme mostra a figura 10 a seguir. Patterson, Enes, 2005. Afinal, a execução dessas 6 instruções. Execução, pipeline, 13. Identificação interna do documento Chakadriz NLHYP81. Sequencialmente, uma após a outra, gastaria 120 nanosegundos. No entanto, embora o pipeline ofereça um melhor desempenho com relação à execução das instruções em sequência, existem outros modelos de paralelismo que conseguem fornecer um desempenho ainda melhor, tais como o superpipeline e o pipeline superescalar. Figura 10. Máquina pipeline convencional. Fonte, adaptada de Vanderlei Neto, 2015. O superpipeline surgiu da observação de que muitas tarefas em um estágio de pipeline convencional podem ser quebradas em subtarefas, permitindo que você aumente a frequência de operação e produza mais resultados por ciclos de clock. Por essa razão, o superpipeline é considerado um refinamento da estrutura do pipeline que utiliza um número maior de estágios. Com mais estágios, mais instruções podem estar no pipeline ao mesmo tempo. A figura 11 ilustra um modelo de superpipeline executando 6 instruções, com um ciclo de clock de 6 nanosegundos. Nesse exemplo, a tarefa realizada
Em cada estágio é quebrado em duas partes, de modo a permitir que um mesmo ciclo de clock realize duas operações ao mesmo tempo. Dessa forma, o modelo SuperPipeline consegue concluir as 6 tarefas mais rápido do que o pipeline convencional. Stalinins, 2005, Vanderlei Neto, 2005. O SuperPipeline da figura 11 conseguiu executar em 48 nanosegundos o 14 execução, pipeline. Identificação interna do documento Orchakadriz NLHYP81. Mesmo número de instruções do pipeline convencional que você visualizou na figura 10. Figura 11. Máquina SuperPipeline. Fonte, adaptada de Vanderlei Neto, 2005. Outro modelo de paralelismo é o pipeline superescalar, que consiste em uma técnica de pipeline avançada que permite ao processador executar mais de uma instrução por ciclo de clock, uma vez que o processador seleciona as instruções durante a execução. Patterson, Enes, 2005. Em suma, a máquina superescalar replica cada um dos estágios do pipeline para que seja possível processar de forma simultânea duas ou mais instruções em um mesmo estágio. Stalinins, 2005. A figura 12 ilustra um modelo de pipeline superescalar de 2 níveis executando 6 instruções, também com um ciclo de clock de 6 nanosegundos. Os níveis do pipeline superescalar indicam o número de instruções que serão tratadas por vez. Vanderlei Neto, 2005. O pipeline superescalar da figura 12 conseguiu executar em 42 nanosegundos o mesmo número de instruções do pipeline convencional da figura 10 e do SuperPipeline da figura 11. Execução, pipeline, 15. Identificação interna do documento Orchakadriz NLHYP81. Figura 12. Máquina pipeline superescalar. Fonte, adaptada de Vanderlei Neto, 2005. Tanto o SuperPipeline como o pipeline superescalar conseguem obter um desempenho melhor do que o pipeline convencional, já que reduzem o tempo necessário para a execução de todas as instruções. Porém, ambas as abordagens apresentam as suas desvantagens. A desvantagem da abordagem SuperPipeline está na sobrecarga criada durante a transferência de instruções de um estágio a outro. Por sua vez, o pipeline superescalar pode apresentar retardo na execução das instruções devido ao problema de dependência entre instruções que são executadas em pipelines diferentes, ao que chamamos conflito de dados. Esse conflito de dados não permite explorar ao máximo o paralelismo de instrução de uma máquina superescalar. Além disso, o pipeline superescalar exige uma lógica especial na organização do fluxo de instruções. Para coordenar as dependências, Stalinins, 2005. Apesar das desvantagens apresentadas, o pipeline superescalar ainda é o mais vantajoso, pois é capaz de produzir mais instruções por ciclo de clock. Vanderlei Neto, 2005.